sem buscar nenhum benefício próprio. É difícil encontrarmos pessoas assim nos dias de hoje. Inclusive na obra de Deus. É triste falarmos, mas é a pura realidade. Nós estamos aí vendo pessoas que só pregam se tiverem cachê, só cantam se tiverem cachê, só dirigem igrejas se tiverem um bom salário. Pessoas que estão completamente desinteressadas do bem do outro. Querem só o interesse próprio. São pessoas que não são cristãs. São pessoas que estão simplesmente enganando a si próprias, porque não são salvas. Não são filhos de Deus. Porque o Filho de Deus tem o amor de Deus. E este amor de Deus não busca os seus interesses. Paulo já falava deles, né? Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O amor, diz Paulo, que ele não se irrita. E aí nós nos lembramos que o amor tudo suporta. O amor, como ele é movido pelo ente amado e não pelo amante. Aliás, ele é movido pelo amante, não pelo ente amado. Ele é incapaz de se irritar. Porque a irritação envolve a ofensa ao ego, a ofensa ao eu. Alguém se irrita quando é contrariado, quando seus interesses são contrariados. Ora, se o amor divino não busca os seus interesses, não há por que se irritar. Não há por que perder o controle em razão da contrariedade. Pelo contrário, o amor, como ele é sofredor, ele suporta. Ele absorve a contrariedade. Como é difícil, né? Nós mesmos nos colocamos com pessoas que precisam melhorar muito nesse aspecto. Somos explosivos. Mas é preciso que Cristo seja formado em nós. Para Cristo ser formado em nós, este gomo, que é o principal gomo do fruto do Espírito, que é o amor, precisa se desenvolver. E nós precisamos ter um amor que não se irrita. Precisamos ter o nosso próprio controle. Mas também o texto diz que o amor não suspeita mal. E aí nós nos lembramos daquele adágio popular que diz assim: o seguro morreu de velho e o desconfiado vive até hoje vive. Nós não podemos ser assim. Temos que ser prudentes, como nós vimos na lição anterior, né, da temperança. A temperança nos leva a ser prudentes e nós nos desviamos do mal. Nós não podemos ter comunhão com as trevas, é verdade, mas nós não podemos suspeitar mal. Nós temos de ser benignos, querer bem as pessoas. Jamais raciocinarmos pelo lado mal, jamais vermos as pessoas como potenciais inimigos ou adversários. Não a suspeitarmos mal. Isso não é constatar o mal. Veja bem que constatar o mal e falar que uma pessoa é má, tendo provas, isso não é pecado. Quando as pessoas chegaram e disseram para Jesus que Herodes, o tetrarca da Galileia, queria vê-lo, Jesus disse: diz aquela raposa. Então Jesus o chamou de raposa. Diante de Pilatos, Jesus disse: olha, nenhum poder teria sido alto não te fosse dado, mas aquele que te entregou a mim tem maior pecado do que você. Jesus também reafirmou ali
que o Sinédrio, que eram aqueles que tinham entregado a Jesus, um sacerdote que tinha entregado Jesus a Pilatos, eram mais pecadores do que Pilatos. Isso é uma constatação. Não é suspeitar mal. Suspeitar mal é você já, no primeiro contato com a pessoa, já ver aquela pessoa como uma pessoa má, uma pessoa de má intenção, uma pessoa de má índole, já se prevenir contra aquela pessoa, já criar ciladas contra aquela pessoa, porque já acha que aquela pessoa quer o mal, então você já faz o mal antes para aquela pessoa, antes dela. Nós não podemos ser assim, não podemos ser preconceituosos. Isso é um preconceito. O amor divino, ele não preconceitua nada. Ele não suspeita mal. Ele não tem prevenção. Ele não raciocina com base na maldade, na malignidade. Ele não maquina o mal. Ele é benigno, ele não é maligno. É por isso que é dito que o amor tudo crê, tudo espera. Essas são as características do amor divino que já foram derramadas em nós. Mas eu não sou assim, eu também não sou. O ser humano não é assim. É por isso que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E por ser derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, nós devemos agora cultivá-lo na comunhão com o Espírito Santo, tendo experiência com o Espírito de Deus, nos santificando a cada dia, através da palavra, através da oração, através do temor a Deus, da participação digna no corpo e no sangue de Cristo. Eu vou me envolvendo com o Senhor e Cristo vai sendo formado em mim e este amor vai se desenvolvendo e se desdobrando nas qualidades do Espírito. E eu permanecendo no amor, eu vou ser sofredor, ser benigno, não ser invejoso, não vou tratar com leviandade, não vou me ensoberbecer, não vou me portar com indecência, não vou buscar os meus interesses, não vou me irritar, não vou suspeitar mal. Mas o texto também diz que o amor não folga com a injustiça. Ou seja, quem ama não se alegra com a injustiça. E eis um ponto, irmãos, que temos deixado muito a desejar. Não folgar com a injustiça, ou seja, não ficar alegre com a injustiça, nem se conformar com a injustiça. E nós vivemos num mundo de injustiça, porque o mundo está no maligno, o mundo é dominado pelo pecado, e todo pecado é iniquidade. E iniquidade é injustiça. João diz, todo pecado é iniquidade. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete injustiça, porque o pecado é iniquidade. E João, ele diz isso no capítulo 3, nesse mesmo capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Irmãos, nós até que não praticamos a injustiça, muitas das vezes, mas nos calamos diante dela, nos conformamos com ela e muitas vezes consentimos com ela. Há pessoas até que, por serem beneficiadas por uma injustiça, ainda atribuem a Deus esta injustiça. Ou você nunca ouviu alguém contar que recebeu uma promoção no seu serviço, no seu trabalho, porque a pessoa que ocupava aquele cargo foi injustiçada?
indevidamente foi retirado daquele cargo. E aquele cargo foi dado àquele crente. E ele ainda diz que foi uma bênção de Deus. Ele ainda diz que foi uma bênção de Deus. Coisa triste, né? Mas é a verdade. Coisa triste, mas é a verdade. Mas o amor não folga com a injustiça. Quem é de Deus é justo. Porque Jesus é justo. Atos capítulo 3, versículo 14. Veja como Pedro identificou Jesus lá na pregação no templo. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro faz questão de mostrar o seu desagrado com a injusta condenação de Jesus. Vejam bem, a condenação de Jesus era necessária, mas era injusta. E Pedro não diz, ainda bem que vocês condenaram, não. Ele diz, vocês trocaram o santo e o justo por um homem homicida. Denunciou a injustiça. E ainda diz que Jesus é justo. E João diz que quem é filho de Deus pratica a justiça. E o amor não folga com a injustiça. Nós nos calamos muito, irmãos, diante da injustiça. Há uma covardia muito grande por parte dos filhos de Deus, que deixam as coisas erradas acontecerem. E isso no nosso país, onde as coisas erradas acontecem de forma inimaginável. E a igreja muitas vezes se cala, consentindo com o erro, esquecendo do que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quando nós consentimos com o erro, com a injustiça, nós estamos demonstrando que não somos filhos de Deus. Porque o Filho de Deus tem o amor. E o amor de Deus não folga com a injustiça. Davi, ele fala sobre o servo de Deus, o cidadão dos céus, lá no Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Até aí tudo bem. Mas olha o complemento. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Quantos que estão honrando corruptos? Quantos que estão honrando pessoas más? E ainda diz, honra quem tem honra. Dando até púlpitos para essas pessoas. Dando até o púlpito para essas pessoas. Calando-se diante dos descalabros, das injustiças. São pessoas que não são filhas de Deus. Porque o Filho de Deus ama a Deus. O Filho de Deus tem o amor de Deus. E o amor de Deus não folga com a injustiça. Mas folga com a verdade. É por isso que o cidadão dos céus, disse o Salmo 15, nós lemos, fala verazmente, ou seja, fala a verdade. Tiago, ele fala sobre isso. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. E o texto bíblico ainda diz que nós devemos falar a verdade uns para com os outros.
E falar as verdades, às vezes, é difícil. Dizia minha afinada mãe que a verdade dói nos ouvidos. Mas o amor folga com a verdade, se alegra com a verdade. E por isso o amor, ele dá valor à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. E nós seremos amigos de Jesus se fizermos o que ele manda. E Deus é a verdade, diz o profeta Jeremias, lá em Jeremias 10:10. É por isso que o amor de Deus tem um cuidado todo especial com a palavra. Quando você encontrar alguém que se diz servo de Deus e não dá valor à palavra, menospreza a palavra, questiona a palavra, desdenha da palavra, este cidadão não é um filho de Deus. O amor divino, pelo que a gente vê aqui em 1 Coríntios 13, ele não é uma teoria, é algo prático. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, não se irrita, não folga com a injustiça, folga com a verdade, é benigno, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Os irmãos veem os verbos aqui, são ações. O amor não é palavra, o amor é ação concreta. O amor não é palavra, é ação concreta. Nesse ponto, João é bem claro, né? Essa cartinha de João aqui, essa primeira carta de João, que é conhecida como a Epístola do Amor, porque João é o próprio apóstolo, ela é até um pouco lida, porque ela é muito incômoda. Ele diz lá em 3:18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O amor é prático, não é um estado mental. Jesus contou uma parábola lá em Mateus capítulo 21, versículo 28, a parábola dos 2 filhos. Ele conta que um homem tinha 2 filhos. Um disse que, e ele mandou o primeiro trabalhar na vinha. O filho disse que ia e não foi. Aí ele falou para o outro filho, olha, vai lá trabalhar na vinha. O filho falou que não ia e foi. E aí Jesus pergunta, quem fez a vontade do pai? O que disse que ia e não foi? Ou o que disse que não ia e foi? E a resposta é óbvia, é aquele que foi. O amor é demonstrado nas atitudes. Não adianta você falar bonito. Não adianta eu falar bonito aqui, se eu não viver aquilo que eu falar. Se eu não amar. Amar é um conjunto de ações concretas. E este amor, irmãos, ele tem 3 dimensões. A dimensão vertical, a dimensão horizontal e a dimensão interior. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento do amor. Os 2 mandamentos da lei, os 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é a dimensão vertical. Amar o Senhor, amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração. É um amor integral. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, diz João na sua primeira carta. O amor a Deus é reação ao amor de Deus. Porque Deus nos amou, nós o amamos. E nos amamos e o amamos integralmente. E como eu provo que eu amo a Deus? Obedecendo a sua palavra. Nós já lemos aqui. Aquele que
guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós provamos o nosso amor a Deus. E em todos os aspectos da nossa vida. Nós temos que obedecer a palavra de Deus no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. É amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus faz o que Deus manda, não determina nada. Essas pessoas que estão determinando as coisas para Deus, essas pessoas que estão dando ordens para Deus, elas não amam a Deus. Provam que não são filhos de Deus. Que o amor a Deus é a submissão ao Senhor. É cumprir a sua palavra, fazer a sua vontade. E Jesus foi bem claro ao dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, espírito, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Um outro texto diz: de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Envolve a consciência, envolve a fé natural, envolve a razão, envolve a vontade, envolve o sentimento. Tudo isso tem que ser feito para Deus, tem que ser entregue a Deus. É o que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse é o amor a Deus. Mas eu tenho a dimensão horizontal, é o amor ao próximo. E o segundo mandamento semelhante a este é amar ao próximo. Amar o próximo. Ver no próximo a imagem e semelhança de Deus. Alguém por quem Jesus morreu na cruz. Quando eu vejo o próximo como imagem e semelhança de Deus, como alguém que custou o preço do sangue de Jesus na cruz, o meu relacionamento com o próximo é totalmente diferente. Eu o vejo como uma pessoa digna do amor de Deus. Eu vejo como uma pessoa que valeu o aniquilamento de Cristo, a encarnação do Verbo, e, portanto, não posso julgá-la, não posso humilhá-la, não posso eliminá-la, não posso considerá-la inferior a mim, porque Deus se fez homem e morreu por ela. Isso muda todo o meu contexto. Agora, eu só posso amar o próximo se eu amo a Deus. Eu não posso amar o próximo se eu não amo a Deus. O verdadeiro amor ao próximo decorre do amor a Deus. 1 de João, capítulo 4, versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Fazer bem às pessoas, irmãos, dar esmolas, fazer assistência social, isso não é demonstrar amor ao próximo. Quem ama o próximo faz esses bens. Mas eu primeiro preciso amar a Deus para amar ao próximo. Se eu não amo a Deus, eu não amo ao próximo. Porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Se eu não amo a Deus, eu não posso amar. Se eu não amo o original, eu não posso amar a cópia, entre aspas, assim. Então há muitas pessoas que dizem amar o próximo porque passam madrugadas frias levando sopa para as pessoas. Mas elas fazem isso porque acham que vão ser salvas por causa disso. Então, na verdade, elas estão amando a si mesmas e não ao próximo, e estão querendo a salvação porque não amam a Deus, porque não aceitam que dependem e precisam se arrepender dos seus pecados e de se submeter à vontade de Deus. Elas querem alcançar a evolução espiritual, a salvação, por sua própria conta e risco, porque elas acham que não precisam de Deus. Então, elas não amam a Deus e também não amam ao próximo. Usam o próximo como instrumento para o seu próprio benefício. E isso não é o amor de Deus, nós já vimos. Então, amor ao próximo depende do amor a Deus. O amor a Deus é o pressuposto para que se tenha o amor ao próximo. Amar o próximo não é fazer boas obras, não é ter apenas uma vida religiosa, mas é fazer bem ao próximo. Não vá também você dizer, tá certo, eu também acho, isso mesmo.
Quem vai lá só entregar uma sopa para conseguir ter boas obras, para não reencarnar e alcançar a evolução espiritual, esse não ama o próximo. Não ama mesmo. Mas eu também não vou levar sopa. Isso está errado. Porque quem ama o próximo não ama por palavras, mas ama por obras. Não ama por língua, mas ama por atitudes. Repito, João, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E o maior amor que eu tenho ao próximo é querer que ele seja salvo. É querer que ele vá para o céu. E uma demonstração do amor ao próximo é a evangelização. É pregar o evangelho. E eu até escrevi algo aqui. Olha, qual é o limite do amor ao próximo? É fazer o que ele não pode fazer. Mas é ensinar-lhe a fazer o que pode e deve fazer. Esse assistencialismo excessivo também não é amar o próximo. É como dizem os chineses, nós temos que ensinar a pescar e não dar só o peixe. Na hora da fome não adianta ensinar a pescar, tem que dar o peixe. Mas depois tem que ensinar a pescar para que ele possa, ele próprio, depois se satisfazer, se sustentar. Não há maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Não tem maior amor ao próximo, atitude de amar ao próximo, do que levar a mensagem do Evangelho. Mostrando através das nossas atitudes que o Evangelho é uma realidade, não é um discurso vão, não é balela, é um fato real. E eu só provo que o Evangelho é real quando eu mostro que eu mesmo sou transformado. Mas além do amor a Deus, dimensão vertical, do amor ao próximo, dimensão horizontal, eu tenho o amor a mim mesmo, que é a dimensão interior. O amor agape, ele gera um amor pelo próprio salvo. O servo de Deus é uma pessoa que se ama. E por que ele se ama? Ele se separa do pecado. A santificação é uma demonstração do amor a nós mesmos. Quando nós nos santificamos, quando nós nos separamos do pecado, nós estamos mostrando que nós nos amamos a nós mesmos. Porque nós queremos ir para o céu. E não tem maior amor por nós do que nos colocarmos em condição de ir ao céu. Qual é a demonstração do amor por si próprio? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos uma vida de santificação, nós demonstramos que amamos a nós mesmos, porque queremos que nós vamos para o céu. Paulo, ele fala disso lá em 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz assim, versículo 27, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo cuidava dele próprio, para que ele mesmo não perdesse a salvação. E Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não há maior demonstração de amor por nós mesmos do que nós nos mantermos separados do pecado e cumprirmos a vontade de Deus. Porque assim nós estaremos agradando a Deus e nos credenciando para o arrebatamento da igreja, para viver para sempre com o Senhor. Como diz o pastor José Serafim de Oliveira, nosso companheiro aqui no estudo dos professores, ele diz assim, que o segredo para ser arrebatado é agradar a Deus. Lá em Hebreus 11:5, diz por que Enoque foi arrebatado. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus.
O segredo para ser arrebatado, para ter a vida eterna com o Senhor, é alcançar testemunho de que agrada a Deus. Como Jó alcançou. Ele era um sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Eu demonstro meu amor para comigo mesmo quando eu alcanço um testemunho de que agrado a Deus. Quando eu sou sincero, reto, temente a Deus e me desvio do mal. Não confundamos o amor a si próprio, divino, do ser amante de si mesmo, que no grego é o philautos, que você encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Porque sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Nós falamos no início da aula sobre isso. Amante de si mesmo. É o philautos. Olha a filia aqui. Olha o filia. Não é agape. É filia. É o amor interesseiro. É o amor egoístico. Ser amante de si mesmos é uma característica do ímpio e não do salvo. É aquele que se coloca como centro. É aquele que acha que é o centro do mundo, que é igual a Deus, acredita na mentira satânica e quer que os outros estejam a serviço dele e usa dos outros. É o egoísta, o ególatra, o que te transforma o eu num ídolo. Isso não é o amor a si mesmo. Ao contrário, quem se comporta desta maneira está assinando a própria sentença de morte espiritual. Porque coloca um ídolo, não se submete a Deus, se faz de um Deus e por isso irá para a perdição. Comete o mesmo pecado da soberba do diabo e por isso terá o mesmo destino do diabo, o lago de fogo e enxofre. Mas tem o outro lado, tem as pessoas que se acham o suprassumo do mundo, o centro do universo, e tem aquelas pessoas que se desvalorizam. Aquelas pessoas que perdem a autoestima, que querem a autodestruição. Esse sentimento de autodestruição, de autodesvalorização é satânico. Quantas pessoas se suicidando, se matando por aí. A depressão hoje domina, é uma epidemia mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Porque o diabo coloca na cabeça dessas pessoas que elas não valem nada, que não vale a pena viver e que por isso elas têm que dar cabo da sua própria vida. O diabo é homicida desde o princípio. Ele vem matar, roubar e destruir. E nós precisamos ir ao acolhimento dessas pessoas, mostrar para essas pessoas que elas têm um valor enorme, porque Cristo morreu por elas na cruz do Calvário. Elas valem tanto para Deus, que Deus deixou a sua glória e morreu por elas, levou o castigo para lhes dar a paz. Por isso que nós precisamos evangelizar essas pessoas. Mais do que nunca nos dias de hoje, devemos mostrar às pessoas que elas são más, que elas não mereciam nada, mas Deus lhes dá grande valor, porque morreu por elas. E para nós terminarmos, como nós sempre dizemos, para uma qualidade do fruto do Espírito, existe uma bem-aventurança. E não podia ser diferente. Se o amor é o fruto do Espírito, se todas as outras qualidades do fruto do Espírito são desdobramentos do amor, quando Jesus descreveu as qualidades dos discípulos pelas bem-aventuranças, ele tinha que começar pelo amor. Não podia ser diferente. E a primeira qualidade do fruto do Espírito, talvez a essência do fruto do Espírito, é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. A primeira bem-aventurança é a bem-aventurança dos pobres de espírito. Uma outra tradução diz dos humildes de espírito. O humilde de espírito, o pobre de espírito, é aquele que se submete à vontade de Deus. É aquele que
se conscientiza da sua dependência de Deus, da sua necessidade de Deus, e só reconhece Deus, como necessário, como indispensável, aquele que ama a Deus, aquele que reconhece o amor de Deus, aquele que sabe que depende de Deus, é aquele que ama a Deus. Por isso ele guarda as suas palavras, por isso ele ama a Deus. A bem-aventurança dos pobres de espírito é o amor divino derramado em nosso coração, que se desdobra em todas as qualidades do fruto do Espírito. Porque, como diz o pastor Antônio Gilberto, o fruto do Espírito é o amor.